Olá, pessoal. Continuando os nossos vídeos sobre os atendimentos com hipnose e o que dá para fazer com hipnose, hoje eu vou falar sobre o tabagismo, que é uma dúvida bem recorrente que a gente encontra. Bastante gente fica curioso para saber como que a hipnose funciona e como que a hipnose é utilizada num processo de controle de tabagismo. Então, para começar, alguns estudos dizem que das pessoas que fumam, de todas as pessoas que fumam, 85% gostaria de parar de fumar, mas só 3% dessas pessoas conseguem através da força de vontade, aquela coisa de esforço mesmo. E o que acontece aqui? Já foi percebido, inclusive a neurociência já fala, que a força de vontade não é suficiente para modificar um hábito que já está enraizado há muito tempo, principalmente no caso do tabagismo, por envolver outras questões que eu vou falar daqui a pouco. A força de vontade, ela é um esforço muito pequeno que a gente consegue fazer em relação a todo o nosso processamento, nossa capacidade mental. Então, tem uma estimativa aí que mais ou menos 5% da nossa capacidade mental é consciente e 95% dos nossos processos internos e mentais são inconscientes. Então, uma pessoa que está usando a força de vontade para tentar parar de fumar, ela está usando 5% da capacidade que ela tem. E o cigarro já está instalado naquele 95%. Então, são forças muito diferentes que estão se chocando e entram em conflito com a programação atual, assim, uma programação interna. Essa programação vai resistir. Então, o que a hipnose faz? Como eu já falei dos processos da hipnose, eu não vou ficar repetindo aqui, mas primeiro, ela trabalha em alguns fatores, por exemplo, na questão de ajudar a pessoa a se motivar, que é um ponto bem importante. É importante que a pessoa esteja motivada a parar de fumar, a querer parar de fumar. Se ela não tiver 100% motivada, não significa que não vai funcionar o processo, significa que talvez ela precise usar a hipnose antes para criar uma motivação, para criar associar os valores necessários para que ela realmente pare de fumar. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa quer parar de fumar porque alguém da família, ou os filhos, ou o chefe, ou o médico falou que essa pessoa precisa parar de fumar. Mas no fundo ela não quer. Então, existe um processo que pode preparar a pessoa para efetivamente parar de fumar. Eu tenho um artigo que eu falo sobre fases da mudança, e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para quem quiser lá no meu site acompanhar e ver o que eu estou falando. Porque às vezes a pessoa ela tem que se preparar para gerar um processo de mudança. A hipnose também ajuda a pessoa a desenvolver hábitos mais saudáveis. Ela quebra algumas associações de situações, lugares, contextos que a pessoa vive. Por exemplo, a pessoa toma um café, ela quer fumar. Ela termina de almoçar, ela quer fumar. Ela termina uma etapa de trabalho, ela quer fumar. Então, essas são associações naturais que vão sendo desencadeadas na vida da pessoa, que ficam ali, né? Uma situação desencadeia uma vontade de fumar. A hipnose ajuda a eliminar, interromper essas associações. Ela faz um processo de controle e associações de corpo e mente, de decisões mesmo, que ela auxilia em tomada de decisões. E tem um ponto importante que são as crises de abstinência. A hipnose ajuda a reduzir a abstinência. Ou seja, as pessoas que normalmente tentam parar de fumar sem um processo terapêutico, um processo de hipnose, elas vão várias vezes no decorrer de algumas semanas, principalmente nas primeiras semanas, elas vão ter alguns sintomas que não são tão agradáveis e às vezes é fácil recorrer a uma recaída, né? Ter uma recaída, que eu também falo nesse artigo que eu falo das fases da mudança. E a hipnose ajuda a controlar essa questão de abstinência.
Normalmente, depois de 6 semanas que uma pessoa fuma, ela já se torna dependente do cigarro por causa de uma série de questões químicas e biológicas e tudo mais. O que é importante? Muitas vezes, se vocês acompanham o meu canal no YouTube, eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre intenção positiva. O hábito de fumar, pelo menos quando ele começou, ele tinha algumas intenções positivas. Provavelmente agora ainda tem, mas no mínimo quando começou, quando a pessoa começou a fumar, ou ela queria parecer uma adulta, ou ela queria ter um contexto para conversar com pessoas, ou queria ser aceita em algum meio, ou se sentir independente, ou alguma outra questão, né? Antigamente era visto como algo bonito, algo elegante, fumar. Então, pessoas que fumam começaram a fumar em algum momento por algum motivo. E a maioria das pessoas que experimentou cigarro a primeira vez não gostou. Ela teve que fazer um esforço. Poucas pessoas que eu conheço e que eu atendi falam, nossa, eu fumei e gostei na primeira vez. A maioria tossiu, não gostou e teve que meio que se forçar a acostumar ali porque ela queria ter aquilo, ou queria chamar a atenção de alguém. E inconscientemente essa associação continua sendo forte. Mesmo que o motivo não exista mais, a associação inconsciente está ali ainda com um certo impacto, uma certa carga emocional que pode ser desprogramada com a ajuda da hipnose. Então, quando uma pessoa tem uma dependência a uma substância, ela tem o fator químico, sim. E a hipnose ajuda a trabalhar, principalmente nessas questões da abstinência e tudo mais. Mas ela tem uma questão psicológica, que muitas vezes a pessoa usa o cigarro para se acalmar, ou para manter o foco, ou para fazer alguma coisa, e a hipnose ajuda a pessoa a acessar esses recursos sem a necessidade do cigarro. Ou seja, tem pessoas que se acalmam sem precisar de cigarro. Por que você precisa do cigarro? O que você tem de tão especial? Então a hipnose vai entrar nessa programação interna e ela vai te ajudar a se sentir dessa forma sem precisar do cigarro. Ou a pessoa que não consegue manter o foco, não consegue se concentrar, não consegue relaxar. Tem pessoas que conseguem sem o cigarro. Por que você não consegue sem o cigarro? Então, a hipnose ajuda você a atingir esses estados também, sem a necessidade do cigarro. E tem essa questão que eu falei dos estímulos. Então, determinada hora do dia ou determinada situação aconteceu e isso desencadeia na pessoa uma vontade de fumar. E a hipnose também acaba ajudando a desfazer esses estímulos. Esses estímulos são chamados de âncoras, que são fatores externos ou pensamentos internos, alguma coisa assim, que desencadeiam uma resposta interna, que é uma memória, uma resposta emocional, ou uma resposta fisiológica mesmo, que fazem com que a pessoa recorra a um comportamento que muitas vezes ela não deseja. Então, a hipnose é muito efetiva para controle de tabagismo. Os vários cursos que eu fiz sobre hipnose para tabagismo afirmam que é o meio mais eficaz, mas é claro que um curso, por exemplo, de acupuntura provavelmente vai falar que é acupuntura. Então, eu não vou falar aqui que a hipnose é o meio de controle de tabagismo mais eficaz, porque eu não estudei todos, mas eu sei que a taxa de pessoas que conseguem parar de fumar com hipnose é muito alta. É muito alta. Não sei ao certo aqui uma questão de porcentagem, mas tende a ser um processo rápido e tende a ser uma alta taxa de sucesso. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre o processo de tabagismo, pode me chamar, me fazer algum comentário, me mandar uma mensagem que eu vou esclarecer também. Então, nesse vídeo eu vou encerrando por aqui e nos próximos eu vou falar sobre outras coisas, outras formas de usar a hipnose, em outros processos que a hipnose pode ser útil, utilizada também. Então, eu fiz de tabagismo primeiro, porque logo que eu postei os vídeos anteriores, chegaram algumas perguntas, e tabagismo não foi o único tema, então, inclusive, o próximo tema já está definido que vai ser.
E se alguém tiver alguma outra dúvida ou como que eu posso usar a hipnose para alguma outra coisa, pode me mandar também que se for só você que me perguntar ou se for alguma coisa mais pessoal, eu respondo só para você. Se for alguma dúvida mais geral, eu posso até fazer um vídeo explicando esse processo também. Então, por enquanto é isso. Até a próxima.